Mas tudo chega. Os filhos chegam, os livros chegam, a enfermidade chega, o fim da viagem chega. El Gaúcho Insofrible, o Gaúcho Insofrível, livro derradeiro de Roberto Bolanho. É sobre ele que nós vamos conversar hoje aqui no Sujeito Literário, um lançamento da Companhia das Letras neste início de ano de 2024, um livro que eu gostei demais e foi o meu primeiro contato com a obra deste grande escritor chileno. Antes de mais nada, o convite é para que te inscrevas no canal, torne-se membro do Sujeito Literário e ajude na manutenção deste projeto. Bom, eu comecei de trás para frente, esse livro foi publicado em 2003 na Espanha, é a minha incursão que vai começando na obra do autor a partir do seu livro derradeiro. Os manuscritos haviam sido deixados com a editora espanhola quando ele internou, já estava ali se defrontando de fato com um agravamento do seu estado de saúde, então ele veio a falecer, foi os seus últimos escritos de fato e que chegam agora em tradução para o português aqui no Brasil. É uma obra que, embora tenha como título El Gaúcho Insofrible, é uma obra que tem um texto ensaístico aqui, que foi o que me pegou de jeito. O texto que dá título ao livro é fantástico, vou te falar a respeito dele também, mas são 5 contos e 2 ensaios, podemos dizer assim. Este que eu estou me referindo, que se chama Literatura mais, o sinal de mais mesmo, adição, doença igual, sinal de igual a doença, é um livro em que ele vai se despir de todo tipo de moral, de ética, do que for, para falar a respeito das 3 coisas que para ele eram fundamentais na existência, né? Que era a leitura, o ato de ler, a escrita, o ato de escrever e as relações sexuais, o ato de transar, né, de ter relações sexuais. Então ele vai estabelecer um paralelo entre essas 3 coisas de uma forma brilhante, falando e explanando a respeito da poesia francesa, de grandes obras literárias que lhe marcaram na sua trajetória, como Os Miseráveis, de Victor Hugo. Também vai falar a respeito da literatura de língua espanhola na contemporaneidade. Ele vai falar uma série de aspectos que envolvem a literatura, o ato de escrever e também de ler, e a relação sexual em si, a libido, a pulsão de vida, o desejo, que ele vai encarnar isto até os últimos momentos da sua vida. Quando ele, por exemplo, sente uma certa atração sexual pela médica que estava ali realizando exames, ali já num estado em que ele estava realmente bastante prejudicado na sua saúde. Mas o quanto isso é o que ainda lhe dava aquela pulsão nesta vida. Roberto Bolanho é um escritor que ele te aguça a vontade de ler mais das suas obras, porque seja nos ensaios, e aí eu acho que eu comecei bem lendo o livro dele por aqui, seja nos ensaios, seja no conto, na ficção, a gente consegue entender e encontrar o autor. E aí é aquela figura de carne e osso se expondo, mesmo em textos de cunho policial, ele deixa vir o que tem de humano na nossa relação com os demais, com os que nos cercam, com nós mesmos, ou seja, uma reflexão interna a respeito das questões da vida, e faz isso com uma escrita muito acessível, boa realmente de ler. Então eu gostei demais dessa obra. E esse texto, que é um texto que já está lá para o final, que é este, onde ele fala de literatura, doença, essas questões de pulsão de vida e de morte, ele, para mim, poderia ter dado, inclusive, título a esta obra. Mas não foi assim que foi escolhido, né, pelos editores, enfim, que este livro chegou com este título de El Gaúcho Insofrible, né, o Gaúcho Insofrível. E esse texto que dá título ao livro é realmente muito marcante, porque nós temos aqui, então, a história de um advogado que, durante o contexto da crise econômica e política na Argentina nos anos 2000, resolve se refugiar no campo. E ele faz isso em busca daquele estereótipo viril do gaúcho, das tradições. Só que quando ele chega nesse local, quando ele vai fazer esse movimento
de sair daquele ambiente onde já não lhe servia mais, ele vai encontrar uma zona rural completamente defasada também, completamente desestruturada, onde não há ali essa busca de tradição e de identidade ocorrendo de forma satisfatória. O gado já praticamente inexiste, as opções que as pessoas buscam para a sobrevivência é a esfola de gatos selvagens, então um contexto de miséria, um contexto onde as relações interpessoais também serão entrelaçadas de conflitos, da mesma forma que no meio urbano, e aí esse cenário de crise mexe também com a estrutura deste personagem, do que ele tinha identificado enquanto a sua vida até então como sendo prioridade, como sendo uma forma de se relacionar com os demais e, sobretudo, de buscar a identidade, esta identidade deste tradicionalista, desta pessoa que faz esse movimento entre o campo e a cidade, mas que parece que não se encontra em lugar nenhum, e como isso respinga também nas relações familiares. É realmente um texto muito bom, e aí eu digo, só nessas duas primeiras possibilidades de leitura que nós temos, o ensaio sobre literatura e doença, e este texto que vai tratar da questão da identidade, das tradições, da cultura, que é muito própria aos latino-americanos, nessas regiões fronteiriças, Argentina, Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito presente. Só estes elementos já valeriam a obra para te pegar e ter certeza que não vai te arrepender. Mas temos mais textos muito interessantes também, como é o caso do conto O Policial dos Ratos, onde o protagonista é Pepe, o Tira, um camundongo, um detetive, um policial que está à busca de desvendar crimes bárbaros que acontecem no esgoto, que são cometidos por algum animal, ou mais de um animal, que são extremamente cruéis, porque eles matam as suas vítimas com requintes de crueldade. Então eles matam fêmeas, matam filhotes de camundongo e assistem a isso também. Eles sentem um prazer sórdido em ver, por exemplo, filhotes de ratos morrerem de fome. E aí a gente vai entrando nesse universo, nesse mundo, que é um universo dos romances policiais, que é típico da escrita do Bolanho, mas que vai buscando nesta relação com os camundongos, com a vida no esgoto, com a busca pela sobrevivência, aspectos da nossa humanidade, das nossas relações interpessoais, daquilo tudo que a gente se defronta também. É muito interessante essa via de mão dupla que o autor faz, essa busca por tentar nos colocar na pele de um policial que é, na verdade, um rato, né, que vive ali nessa situação de busca pela sobrevivência, de busca por tentar desvendar crimes que são bastante chocantes, para dizer o mínimo, né? Então, outro conto, sim, fantástico. É uma grande obra, é um livro com vários méritos, é um livro que vai te aguçar, porque comigo aconteceu assim, acredito que contigo será da mesma forma, uma vontade muito grande de ler outras obras, por exemplo, este conto mesmo, que fala de Pepe o Tira, e é ele que vai narrar, que é um conto nessa linha de um romance policial. Me deu muita vontade de ler algumas das grandes obras do Bolanho, como Detetives Selvagens, ou um outro livro que ele tem, agora me foge qual é o título, mas que vão nessa linha e que são bastante extensos. Então, me foi sugerido muitos títulos também do Bolanho lá no perfil do Sujeito Literário no Instagram, e eu só digo isso porque, para fechar aqui, comentar com vocês que certamente é um autor que retornará ao canal após algumas outras leituras que certamente eu farei, e eu fiquei com muita vontade e acabei buscando outros trechos também de reler algumas passagens dessa obra. Vocês vejam que eu marquei bastante coisa mesmo, porque tem reflexões aqui que elas não... É o tipo de livro que provoca reflexões, isso mesmo nos contos, tá, gente? Não é só nos ensaios, onde ele se despe dessa possibilidade ficcional e ali se mostra de carne e osso, como eu disse para vocês. Dá vontade de voltar e ler aqui onde marcou, para refletir de novo, sabe? Eu tenho muito isso com a poesia, às vezes eu leio, tô lendo um livro de poemas, e eu termino de ler e aquilo ali já me basta, assim. Eu li dois poemas, às vezes no primeiro bate uma frase, um parágrafo, algo assim, uma estrofe, no caso do poema. Aqui teve parágrafos que eu parava, eu estava no meio da leitura, estava gostando, ela estava indo bem, e eu li e dava aquela, sabe, quando tu dá uma parada assim, e aquilo vai repercutir, tu sabe que tem um significado para além. Então eu acabo escrevendo muita coisa também
gostei realmente de fazer essa leitura. Não deixem de ler esta obra. Se você, como eu, nunca leu o Roberto Bolanho, aqui acredito eu que está uma boa porta de entrada. E se você já leu, já sabe do que se trata, já tem então um conhecimento sobre a obra do autor, este livro derradeiro é realmente muito indicado para ti também, então é indicado para todo mundo que está disposto a buscar boa literatura, que é o que a gente tenta motivar aqui no canal do Sujeito Literário. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.